Na psicanálise pós-freudiana, principalmente em Lacan, a gente vai ter a ideia do arquétipo da mãe sedutora. Nós temos conversado bastante aqui sobre como as mães elas têm influenciado negativamente as filhas, levado elas para o comportamento neurótico de exposição e auto-objetificação. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ilustrado nesse vídeo aqui ao lado. Mas antes eu quero falar só um pouquinho sobre o que é a mãe, o arquétipo da mãe sedutora. Tá? É muitas vezes aquela mãe que usa a filha como objeto de desejo narcísico, como se a filha fosse uma extensão dela mesma. Então ela projeta na filha os seus desejos não realizados, de beleza, sedução, poder erótico, e ela acaba confundindo assim os limites geracionais. Então ela acaba tratando a filha como uma parceira emocional, como uma confidente sexual. É aquela mãe que quer assumir um comportamento libidinoso de exposição de si, mas ao lado da filha. Porque, inconscientemente, tá, ela, ao sexualizar a filha e fazer com que a filha atraia olhares masculinos, e ela estando ao lado da filha, ela vai também receber parte dos olhares masculinos e das fantasias que os homens vão desenvolver com a filha vão ser projetadas para ela também. E assim ela acaba vivendo determinadas coisas de atrair, né, o olhar masculino, o desejo masculino, por meio da sexualização precoce da filha. Então ela provoca esse comportamento libidinoso na filha para que ela possa também se beneficiar dos olhares masculinos. Isso acaba acontecendo muito cedo, né? Ela ensina isso muito cedo para a filha, para que conforme a filha vai crescendo isso aconteça. Sei que é duro a gente falar sobre isso, é um assunto extremamente desconfortável, mas é verdadeiro e a gente não pode fingir que essas coisas não acontecem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, muito dura. A maioria dos casos em que existe abuso de padrasto com enteada, a mãe sabe e a mãe gosta. A mãe se realiza. Eu sei que é duro isso, mas é verdade. Eu não estou falando que essas coisas têm relação ao vídeo que a gente está vendo aqui. Não é isso. Tá bom? O vídeo aqui é apenas uma ilustração sobre algumas questões da psicanálise que a gente vai trazer. Mas a partir do vídeo a gente pode... Sem ter relação com o vídeo, a gente pode fazer essas afirmações, porque por mais duras que elas sejam, elas são verdadeiras. Então a gente vai assistir esse vídeo aqui ao lado de um comportamento de uma mãe que, ao meu ver, é muito inadequado e não deveria ser assim, e explica muito sobre por que nós temos cada vez gerações e gerações de novas moças com comportamento errado, libidinoso. Tem esse termo de adultização. O que ninguém fala é que são as mães as responsáveis pela adultização das filhas crianças. Vamos assistir esse vídeo aqui dessa mãe numa festa, parece uma festa de casamento, dançando, tentando ensinar a filha a dançar funk. Eu achei muito feio. Vamos assistir depois a gente volta. É um vídeo de extremo mau gosto, mas representa muito bem essa questão que eu estou falando. Muitas mães, elas intencionalmente fazem com que a filha desenvolva esse comportamento libidinoso antes da filha estar psicamente preparada para isso, com uma forma de, ao a filha atrair olhares masculinos, elas se beneficiem também. Engraçado, né, que nós sempre falamos dos problemas da ausência paterna, mas a gente nunca fala dos problemas da ausência materna e dos problemas que as mães criam com as filhas. Nós temos alguns estudos bem interessantes, por exemplo, que mostram que as mães, muito pra frentex, né, aquela mãe que quer ser jovem, aquela mãe que gosta de conversar como se fosse jovem, gosta de ter amizade até com as amigas da filha, na verdade essas mães induzem as filhas a uma vida de intimidade cada vez mais cedo. Quando a filha tem uma mãe
pra frentex, né, como a gente falava antigamente, a mãe jovem, a mãe que é divertida, essas filhas perdem a virgindade extremamente cedo. E essas filhas baseiam seus relacionamentos com homens unicamente na parte de intimidade. Além disso, as filhas herdam o sistema nervoso da mãe. Se você tem uma mãe totalmente descontrolada, uma mãe promíscua, uma mãe que tem um comportamento depravado, a filha vai herdar esse comportamento. Por isso é muito importante, a gente sempre fala isso, para que antes de você se relacionar com alguém, você olhe para a mãe dessa moça. Porque a filha tende a ser exatamente no futuro o que a mãe é agora. Você precisa ter esse cuidado. Porque as mães, nós temos isso muito bem claro nos estudos. O comportamento errado é passado geracionalmente da mãe para a filha e não do pai para os filhos. Se você tem um pai todo errado, criminoso, a tendência é que os filhos não assumam esse comportamento. Mas se você tem uma mãe que pratica tudo isso, a tendência é que os filhos assumam nas suas vidas esse mesmo comportamento. Uma coisa importante ser dita, também mais uma vez, também desconfortável, é que muitas vezes a mãe erotiza o cuidado corporal que a mãe tem com a filha. Então, de repente, ela faz comentários sobre o corpo da filha, fala, nossa, você tem um corpo assim, assado, não sei o quê. Isso vai criando na mentalidade da menina toda uma vontade de basear sua existência unicamente nas questões corporais. Tá? A mãe, ao cuidar do corpo da filha, ela vai introduzir simbolicamente o corpo da filha como zona erógena. Ainda que não seja consciente ou intencional, mas a mãe precisa ter essa ideia de ter esse cuidado sobre os comentários que ela faz sobre o corpo da filha, sobre os cuidados, ensinar limites. É justamente isso, sobre como se manter comportada, ensinar a filha a manter as perninhas fechadas, a não deixar ninguém tocar no seu corpinho. O acesso ao corpo tem que ser realizado pela mãe ou pelo pai no momento do banho, da limpeza. Apenas nesses momentos, a gente tem que entender que a mãe é um modelo de feminilidade, tá? Como a mãe se veste, como se comporta, como se relaciona com o desejo, como ela se relaciona com o próprio corpo. Tudo isso vai fazer a filha internalizar essa relação da mãe com a sexualidade. Então, se a mãe não se reprime, ou a mãe se exibe, gosta de celebrar o corpo feminino, fazendo toda essa exibição pública de si, isso vai fazer com que a filha assuma esse mesmo comportamento e moldar o imaginário da filha sobre como se relacionar consigo e com a intimidade. Então, a mãe, hoje, as mães são as culpadas pelas filhas engravidarem cada vez mais cedo, começarem a vida de intimidade cada vez mais cedo. As mães hoje, elas são as grandes culpadas desses erros que nós temos hoje nas meninas. Todo mundo culpa o pai por tudo. Todo mundo culpa o pai por tudo. Só que a gente ignora tudo que a mãe deveria estar fazendo e não faz, ou faz da pior forma possível. E cria todos esses problemas. A mãe tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento da filha. Só que as mães acabam não percebendo isso. Aí nós temos situações assim que eu particularmente não concordo. A mãe estimulando a filha a dançar uma música erótica na frente de todo mundo. Na natureza, você vê em macacos, em gorilas. As fêmeas gorilas, quando querem convidar o macho para a intimidade, ela vai... Cara, é igualzinho, cara. É que eu não tenho mais esse vídeo, eu usei numa aula e apaguei. A gorila fêmea, quando quer o macho, ela vai de frente para ele e começa a dançar desse jeito, cara. É exatamente isso. Porque balançar as nádegas, né, os glúteos, na frente de um macho, é sinal de convite para a intimidade. A dança do funk hoje, né, dessa dança que a gente vê, ela é feita baseado nos instintos primitivos femininos do convite do macho para a cópula. Isso não tem que ser feito e nem tem que ser permitido. A gente precisa voltar a dignificar as digníssimas. E quem vai fazer esse trabalho principalmente é a mãe. Por isso que você fala, cara, toma muito cuidado quando você for escolher uma pessoa para você se relacionar. Esse é o tipo de mãe que você quer que as suas filhas tenham?
Eu quero, sabe, que as minhas filhas sejam damas como a minha esposa, que sentem de perninha fechada, se comportem certo, não exibam a pele, não exibam o corpo. As digníssimas, elas podem se vestir muito bem e ficarem lindas sem a necessidade de prostituir a própria imagem. É complicado, é uma pena. Mas isso é o que eu penso. Diga aqui nos comentários o que você pensa, eu quero saber o que você pensa, eu quero conversar com você mais sobre isso e a gente precisa ampliar esse debate. É um debate desconfortável, mas que precisa ser dito por alguém. Me mandaram esse vídeo, então eu vou falar sobre isso. Tamo junto, pessoal.